Marcos, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 9 até o versículo 13. Todos acharam? Só um homem e uma mulher acharam. Vou esperar os demais irmãos. Só um irmão e uma irmã. Versículo 9, irmãos, diz assim: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Amém? Queridos, esse tema nós já ouvimos muitas pregações com relação à tentação, e é importante a gente estar sempre falando sobre esse tema, irmãos, porque muitas pessoas pensam que tentação é só na área do pecado. Mas há tentações também que chegam nas nossas vidas, irmãos. Todo crente, ele passa tentações todos os dias. Há tentações também no sentido de querer nos fazer desanimar. Há tentações que nos querem fazer desistir. Há tentações, irmãos, é verdade, para o pecado. Há tentações, irmãos, para que nós deixemos de crer. Então, irmãos, nós somos bombardeados todos os dias pelas tentações. Jesus, irmãos, também, ele passou pelas tentações e venceu para nos dar o exemplo, irmãos. Se Jesus venceu, nós podemos também vencer as tentações. Amém ou não amém, irmãos? Queridos, esse texto é muito interessante e eu quero que vocês prestem muita atenção, irmãos, porque nós vamos fazer uma viagem aqui, irmãos, e apesar desse texto já ter sido ministrado, há alguns pontos aqui esta noite que eu creio, como foi novo para mim, vai ser novo para você também, para que nós possamos olhar esse texto em alguns pontos dele de uma maneira, numa ótica diferente, tá certo? Então, logo no versículo 12, irmãos, a gente vê, queridos e amados irmãos, nós entendemos que Jesus, o céu se abriu, o Pai deu testemunho do Filho: Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, eu me comprazo. E aí o Espírito Santo, irmãos, desce sobre Jesus. E aí a palavra diz, irmãos, e logo o Espírito impeliu para o deserto. Quer dizer aqui, irmãos, que não houve um intervalo, irmãos. Quer dizer que Jesus tão logo foi batizado, irmãos, e o Pai deu testemunho dele, ele dali, irmãos, ele foi logo, imediatamente, irmãos, para o deserto. Jesus passou da glória, irmãos, do batismo, para a prova da tentação. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Porque esse verbo, irmãos, e logo o Espírito impeliu para o deserto, nos dá a entender, irmãos, que tão logo ele saiu da água, ele teve ali o testemunho do Pai, ele foi logo conduzido para o deserto. É interessante também nós compreendermos, irmãos, que Jesus, ele ia dar início ao seu ministério, mas primeiro ele passou pela tentação, pela provação, e a gente vê aqui, irmãos, que logo no começo, irmãos, a consagração, irmãos, e a provação foram os elementos iniciais do ministério de Jesus. Quem é que quer ter ministério aí, irmãos? Consagração e provação, irmãos, no início do ministério de Jesus. Consagração porque nós vimos que ele foi jejuar, nós vimos que ele estava na intimidade do Pai, mas também teve a provação porque o diabo chegou para o tentar. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então, irmãos, no batismo o Pai o testificou, né, que ele era o Filho amado. E o Espírito Santo, irmãos, ali, o encheu da sua plenitude. Mas, queridos, isso não quer dizer que, mesmo que nós estejamos no agrado do Pai, mesmo que nós estejamos cheios do Espírito Santo de Deus,
Não quer dizer, irmãos, que nós não vamos passar por provações, e nem quer dizer, irmãos, que nós vamos ser livres, irmãos, e estarmos acomodados. Irmãos, estão compreendendo, irmãos? Mesmo que estejamos no agrado do Pai, mesmo que estejamos cheios da plenitude do Espírito Santo de Deus, quer dizer, irmãos, que nós estamos passíveis, irmãos, de passarmos por provações. E aí bate, choca, contrário à teologia da prosperidade, né, irmãos? Porque a teologia da prosperidade ensina que se você está passando prova, passando lutas, tentação, é porque você tem pecado. Não, irmãos. Não. Os propósitos de Deus são muitos. Então, irmãos, nesse texto eu quero ver aqui, irmãos, alguns personagens, né? E tirando algumas lições dele. O primeiro personagem é o agente. Esse agente, irmãos, que agiu levando Jesus para a provação. Quem é esse agente, irmãos? O Espírito Santo de Deus. Versículo 12, né? Logo, quem foi que levou? O Espírito o impeliu para o deserto. Então, a primeira coisa, irmãos, que nós vemos aqui, irmãos, que essa palavra impeliu, irmãos, ela pode ser traduzida, irmãos, como você, o Espírito Santo o encheu, o Espírito Santo o moveu para ir para o deserto. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então, impeliu para ir para o deserto, o encheu, o moveu para ir para o deserto, o Espírito Santo de Deus. E o propósito, irmão, dessa batalha espiritual que Jesus ia travar ali no deserto, não era apenas, irmãos, para que ele tivesse a natureza humana, mas também, irmãos, para que Jesus tivesse uma experiência humana. Foi o que Jesus passou ali. Porque, queridos e amados irmãos, hoje Jesus sabe o que eu passo, Jesus sabe o que você passa, porque ele passou na pele como ser humano, como homem, as mesmas experiências que nós passamos. Vamos ver aqui alguns textos, irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18. Presta bem atenção, irmãos, o propósito, um dos propósitos, né, irmãos, de Jesus ter sido levado para passar pela tentação. Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18. Diz assim, irmãos: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Está falando de Jesus. Era necessário, irmãos, que ele fosse semelhante a mim e você, em todas as coisas, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Amém? Pois daquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido o quê? É poderoso para socorrer os que são tentados, eu e você. Por quê? Porque ele passou. Porque ele passou. Era necessário ele ter a experiência de um ser humano na carne, como ele veio na carne. Para quê, irmãos? Para que aí, irmãos, ele é poderoso para nos socorrer, irmãos. Para nos socorrer. Ele sabe o que nós passamos quando somos tentados. E se nós, irmãos, nos quebrantarmos na sua presença, ele vem em nosso socorro. Ele sabe que a batalha foi grande e ele sabe que ele venceu e ele vai nos fortalecer para vencer todas as provações. Então, queridos, também tem outro versículo, no próprio livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16, também nos mostra isso, ó. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, igual a gente, mas sem pecado. Nós vamos falar sobre isso aí mais na frente. Jesus, ele foi tentado como nós, mas sem pecado, irmãos. Tá certo? Nós vamos já falar sobre isso. Mas é importante a gente saber que ele passou aquilo que nós passamos.
e Ele é misericordioso para nos socorrer. Agora presta atenção aqui, queridos e amados irmãos. Quando a gente vê que Jesus, irmãos, Ele foi conduzido, impelido pelo Espírito para o deserto, irmãos, olha só que revelação maravilhosa essa aqui. A gente está vendo, irmãos, que não é propriamente, como a gente sempre tem essa noção, não é propriamente Satanás quem está atacando Jesus, irmãos. A gente está vendo aqui, irmãos, que é Jesus quem está empurrando as portas do inferno, porque é Ele que foi lá. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Satanás, irmãos, ele foi perturbado no seu covil. E quando ele foi perturbado no seu covil, é que ele reagiu. Jesus, ele foi no campo do inimigo, irmãos. Ele foi impelido por Espírito, ele foi cheio do Espírito, ele foi até lá, irmãos. Você se lembra aquele versículo que diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor? É justamente isso aqui, é a igreja do Senhor que tem que ir e forçar as portas do inferno para libertar os cativos. Foi o que Jesus fez, irmãos. Ele foi impelido, ele foi até lá onde o inimigo estava. Mas ali no deserto, irmãos, foi lá, e lá foi lavrada a vitória do Senhor Jesus. Foi lá, irmãos. A tentação de Jesus fazia parte, irmãos, de um plano de Deus, de um propósito de Deus, visto, irmãos, que antes de Jesus iniciar o seu ministério, era necessário Jesus ir lá, vencer o inimigo, para ele chegar com a credencial da vitória, irmãos. Eu estou iniciando meu ministério, mas eu tenho uma credencial. Eu vim para vencer. E a Bíblia diz em 1 João, irmãos, 3,8, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras de Satanás. Satanás veio para vencer, irmãos, e ele iniciou o seu ministério vencendo o diabo. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Agora, preste bem atenção, irmãos, que eu vou falar. A tentação, irmãos, que Jesus sofreu ali no deserto, é isso que o versículo diz, que ele foi tentado, mas sem pecado, que nós acabamos de ler. Aquela tentação, irmãos, de Jesus, não procedia de dentro dele. A tentação de Jesus, irmãos, era insuflada por Satanás, de fora. Era uma tentação que vinha de fora, tentando Jesus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque é uma diferença de nós, irmãos. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 1, versículo 14, irmãos, que nós somos tentados pela cobiça que há em nós. Abra aí, Tiago 1,14, Arthur. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando o atrai e seduz. Então, irmãos, nós, ao contrário de Satanás, do Senhor Jesus, irmãos, Satanás, ele chega, ele também sopra de fora, mas aquilo que há em nós, irmãos, porque o pecado, irmãos, nós vencemos o pecado, nós somos nova criatura, nós somos lavados, irmãos, mas a velha carne ainda está aí, irmãos. Se nós não vigiarmos, se nós não nos consagrarmos, se nós não estivermos diariamente buscando, irmãos, a andarmos de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus, aquilo que está dentro de nós, Satanás lança suas setas, e aí, irmãos, o que há em nós pode se levantar, contrário de Jesus, porque Jesus nunca pecou, ele não tem pecado. Amém? Então, irmãos, quando Satanás sussurra, irmãos, no nosso ouvido, ele aguça a nossa velha carne, a velha natureza, irmãos. Ele quer, irmãos, fazer com que nós possamos dar ouvido a ele
e voltar a sermos o que nós éramos. E aí a luta, né, irmãos? Nós temos que ouvir o Espírito Santo de Deus. Aqueles desenhos animados, né, irmãos? Não sei se os irmãos já assistiram aqueles desenhos animados. O camarada está tomando decisão, né, pastor? Aí aparece o anjinho, né, de um lado, né? E o demôniozinho do outro, né? O demôniozinho diz, vai, rapaz, vai. E o anjinho, rapaz, não vai não, você vai quebrar a cara. Da mesma maneira, irmãos, é uma luta em nós. O Espírito Santo de Deus está nos orientando e o Satanás, ele está soprando. Às vezes, irmãos, o Satanás, ele vem e lança palavras, irmãos, para tentar, irmãos, nos fazer pecar. E aí, queridos e amados irmãos, essa é a grande diferença, irmãos, que entre nós e Cristo, irmãos. Porque com Cristo não aconteceu assim, pois o incentivo interior do mal não existe em Jesus, irmãos. Amém, queridos? E aí, queridos e amados irmãos, essa tentação de Jesus não procedia de Deus, apesar do Espírito Santo de Deus ter impelido ele para lá. O Espírito impeliu ele para a batalha, mas a tentação procedeu do maligno, porque a Bíblia diz que Deus ninguém tenta. Então, queridos, não procedia Deus, porque a ele ninguém tenta, nem procedia de dentro de Jesus, porque Jesus não tinha pecado pessoal, irmãos. Os irmãos estão compreendendo ou não, irmãos? Então, irmãos, é dessa maneira, irmãos. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado, porque, irmãos, o deserto, irmãos, da prova seria transformado no campo da vitória. Jesus foi lá e venceu. E ele saiu de lá com as credenciais para verdadeiramente o ministério que viria. Lembre-se, irmãos, lembre-se, nunca esqueça disso. Deus tem um único filho sem pecado. Deus tem um único filho sem pecado. Quem é? Jesus. É o único filho que Deus tem que não tem pecado. Mas nenhum filho de Deus sem tentação. Todos os filhos de Deus passaram por tentação. Só tem um que não tem pecado, mas todos tiveram tentação. Amém? Então, irmãos, nós podemos ver que o primeiro personagem aqui, o Espírito impeliu Jesus, o conduziu até lá. E vem o segundo personagem, irmãos, que está no versículo 13, que é o tentador. Onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Então, esse maligno, irmãos, o tentador, ele age sem tréguas. Ele não dá espaço. Ele não cansa, irmãos. Ele procura por todos os meios, por todo o tempo, atingir as pessoas. O maligno, irmãos, o grande alvo dele, logicamente, irmãos, é perseguir o amado Filho de Deus e a sua noiva, a igreja. Eu não sei se você está entendendo, a noiva do Senhor está aqui esta noite? Pois o grande alvo do inimigo é perseguir o Filho e a noiva do Filho. Essa é a grande meta do maligno. É uma obsessão, irmãos. É uma obsessão que ele tem, tentar de todos os meios e maneira frustrar os propósitos de Deus. E ele tenta, toda hora, todo dia, a todo momento, ele vai tentando, vai tentando. E esse inimigo, irmãos, foi quem tentou Adão lá no começo e Eva. É o mesmo, irmãos, lá no jardim. E ali ele convenceu Adão e Eva a pecar, já para tentar frustrar os planos de Deus. Ele tenta, irmãos, e foi ele que tentou Jesus, mas foi derrotado. Ele pode ter vencido com o primeiro Adão, mas o segundo Adão, ele foi derrotado, irmãos. Agora, é interessante porque o primeiro Adão foi derrotado no jardim, o segundo Adão foi derrotado no deserto, irmãos. O segundo Adão foi derrotado no deserto. Mas, então a gente vê que o Espírito conduziu Jesus, a gente viu
que há o tentador. Jesus foi para o campo do adversário, lá o tentador tentou. E qual era o conteúdo, irmãos, da tentação? Aqui no livro de Marcos, irmãos, ele não aponta, porque o livro de Marcos, irmãos, ele é bem compacto. Mas se a gente for lá para Mateus capítulo 4, né? Se a gente for lá para Lucas também, a partir do capítulo 4 também, a gente vai ver, irmãos, que houve os passos da tentação, a gente vai ver o conteúdo da tentação. O que ele fez, irmãos, para tentar Jesus. A primeira tentação, irmãos, ele apelou, irmãos, para as necessidades físicas. A gente se lembra, irmãos, que Jesus passou 40 dias jejuando. Interessante, irmãos, que os obreiros aí sabem que o devocional dessa semana está nesse sentido. Aí hoje eu decidi dar uma reforçada aqui, né? Irmãos, Jesus estava 40 dias jejuando. O corpo de Jesus estava debilitado, irmãos. Você imagina, irmãos, a pessoa passar 40 dias sem comer, a fome estava castigando Jesus, irmãos. Estava castigando Jesus. E aí, queridos e amadas, é nessa hora que Satanás chega para Jesus e tenta para as necessidades físicas de Jesus. Ele propõe a Jesus usar o seu próprio poder, irmãos, para satisfazer a sua necessidade. Rapaz, transforma essas pedras em pães. Vejam bem, irmãos, ele estava propondo para Jesus fazer uma coisa boa, irmãos, é transformar pedras em pães. No entanto, queridos e amados irmãos, essa coisa boa, irmãos, era um modo errado que se Jesus fizesse. Por quê, irmãos? Porque aí Jesus, irmãos, ia matar a fome obedecendo a voz do diabo, irmãos, e não a voz de Deus. E é nessa hora, irmãos, que a gente tem que ter muito discernimento, porque muitas das vezes, irmãos, nós somos tentados, irmãos, a sanarmos uma necessidade física. A intenção pode ser boa, mas o modo pode ser errado, amém, irmãos? Muitas das vezes, irmãos, nós somos tentados, irmãos, a cortarmos caminhos, irmãos, para tentar resolver algum problema, irmãos, e às vezes, irmãos, não é isso que Deus quer. Às vezes Deus permite o caminho ser mais longo, mas se a gente tiver paciência e fé, irmãos, esse caminho mais longo vai nos levar para junto da vontade de Deus. E é isso que importa para mim e você, irmãos, porque se nós fazemos aquilo que é da vontade de Deus, irmãos, com certeza, irmãos, não tem como dar errado. E aí, queridos e amados irmãos, Satanás vai e põe em dúvida. Presta atenção, cristão de Deus. Satanás aqui está querendo incutir na cabeça de Jesus, colocar dúvida na cabeça de Jesus, a providência divina. Ele está aqui, irmãos, abrindo-lhe outro caminho para atender a sua necessidade imediata, está propondo um atalho. Ei, rapaz, tu está morrendo de fome, rapaz. Esse teu Deus, parece que ele não está te olhando, não. Parece que ele não está vendo, não. Esse teu Deus, irmãos, ele está distante, ele não está nem aí para ti. Faz tu mesmo, rapaz, tu tem poder. Os irmãos estão compreendendo, irmãos, porque muita gente está sendo, muitas vezes, tentado nessa área, irmãos. As pessoas, o inimigo lança na mente da pessoa: olha, tu está abandonado, ninguém está olhando para ti, Deus, ele não liga para ti, você está sozinho, faz você mesmo, você pode, passa na frente, pega esse atalho, rapaz. Então, irmãos, ele apelou para as necessidades físicas de Jesus. Jesus, irmãos, aí ele triunfa sobre Satanás, citando as Escrituras, irmãos, quando ele repete o que estava lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é só de pão que eu vivo, não, Satanás. Estou com necessidade? Estou. Meu corpo está pedindo alimento? Está. Mas mais importante agora é fazer a vontade do meu Pai. Os irmãos estão entendendo, né, irmãos? E nós somos muito tentados nessa área, irmãos, de querer, irmãos, resolver as coisas precipitadamente, irmãos. Nós somos, às vezes, irmãos, muito precipitados. Nós, às vezes, irmãos, pegamos atalhos, irmãos, e saímos daquilo que Deus quer, o caminho que Deus quer. E aí, irmãos, quando a gente pega atalhos, irmãos, nem sempre dá certo. E aí, irmãos, quando Jesus corta Satanás pela palavra, aí ele vem para a segunda tentação. Agora Satanás vai apelar para Jesus para o orgulho espiritual. Porque, queridos e amados irmãos, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, irmãos, no Mateus capítulo 4. Ô, rapaz, acaba. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não, é isso. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Ou seja, para o orgulho espiritual. Rapaz, prova que tu é o filho de Deus. Você está confiando tanto nele, agora prova. Te joga daqui e dá ordem aos anjos. Você tem poder, não tem? Você é poderoso espiritualmente, não é? E aí, queridos e amados irmãos, agora ele tenta induzir Jesus a desconfiar da providência de Deus, né? Na primeira, né? Na segunda, ele tentou levar Jesus a ter uma vida de presunção. De presunção. E aí Satanás tenta induzir Jesus a pular do pináculo do templo para que os anjos o sustentassem. Aqui é a presunção espiritual, irmãos, né? Que o meu poder, a minha oração é poderosa, os anjos estão para me servir, e no momento que eu determinar, os anjos vão estar aqui, porque eu tenho o poder, e eu não preciso esperar por Deus. Isso parece muito hoje em muitos altares, né, irmãos? Porque se Deus não fizer, eu boto ele na parede. Isso é presunção espiritual, irmãos. Isso é presunção espiritual. E aí, irmãos, Satanás, irmãos, ele torce o sentido do texto. Além de ele torcer o sentido do texto, ele omitiu outra parte do texto. Ele usou a própria Bíblia, irmãos, para tentar Jesus. Porque ele vai, né? Aos seus anjos ordenará a teu respeito que guarda. Mas ele ocultou aí. Omitiu alguma parte do texto, que é um salmo. E aí, queridos e amados irmãos, isso. Aí ele vem para a terceira tentação, irmãos, que é fazer Jesus, que Jesus vinha ter ambição e amor, irmãos, ao poder. Satanás percebeu aqui, irmãos, que Jesus estava focado no reino de Deus. Ele estava na palavra. Ele sabia que era o Filho de Deus. Ele estava usando, irmãos, e repreendendo ali aquela ação e falando que nem só de pão virá o homem, mas de tudo que vem da boca de Deus. Ele estava focado era no reino de Deus, irmãos. E aí, irmãos, Satanás vai, oferece a ele todos os reinos, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Você está focado no reino de Deus? Deixa eu te mostrar um reino aqui, que você vai ter todas as glórias e não vai ter cruz. Agora só tem uma coisa, você tem que se prostrar e me adorar. E aí Jesus, irmãos, ele poderia ter cedido à tentação,
Mas Jesus, irmãos, ele olhava para frente, ele sabia o que vinha pela frente, ele via a mim, via você, e ele sabia que havia uma necessidade da cruz, para que eu e você estivessem aqui esta noite e abríssemos a nossa boca e glorificasse o nome santo de Jesus. Mas Satanás queria, irmãos, que Jesus tivesse um reino sem cruz, sem sacrifício. Eu vou te dar todos os reinos do mundo, mas você só tem que me adorar. Só tem que me adorar. Jesus rebateu, irmão, fortemente, empunhando a espada, do Espírito, citando as Escrituras, dizendo que só nosso Deus é digno de ser adorado, irmãos. Foi assim que Jesus venceu, irmãos. Agora vejam bem, irmãos, Jesus venceu tudo isso. A tentação, ele estava em jejum, o corpo enfraquecido, ele estava, irmãos, numa área deserta, nós vamos ver aqui agora, porque, irmãos, as circunstâncias que estavam ao redor de Jesus, irmãos, tudo impeliam para que ele caísse na tentação de Satanás, mas ele venceu, irmãos, e nós vamos ver também por que Jesus venceu. A primeira coisa, irmãos, olha só, irmãos, não era só Satanás tentando, irmãos. Jesus estava, em primeiro lugar, no deserto, irmãos. Era o deserto, irmãos. O deserto para onde Jesus foi levado, era um deserto, irmãos, desconfortável e agressivo, irmãos. Era o deserto de Jericó, irmãos. O deserto de Jericó é um lugar, irmãos, ermo, cheio de montanhas e cavernas, que durante o dia, irmãos, é uma temperatura altíssima, e de noite, irmãos, é uma geleira. Então, 40 dias, irmãos, nessa situação, de dia pegando fogo, de noite se congelando, e Jesus estava lá sendo tentado constantemente por Satanás, porque ele não dava folga. O deserto, irmãos, era um lugar de desolação e de solidão. Ele estava sozinho lá, irmãos. E o inimigo, sozinho com Deus, e os anjos o guardando. Então, irmãos, vejam bem essa situação em que Jesus foi tentado. E é a situação, irmãos, esse cenário que muitos homens de Deus caíram. Porque, queridos e amados irmãos, os grandes homens de Deus e mulheres, eles não caíram, irmãos, diante, irmãos, de lugares movimentados, de muito público, irmãos, mas eles caíram, irmãos, foi nos momentos sozinhos de solidão e nos bastidores dos lugares secretos. Foi aí que os homens de Deus caíram e mulheres de Deus caem também. É nesses lugares, irmãos, quando nós estamos sozinhos, que o inimigo chega, irmãos. Os irmãos estão compreendendo? Então, irmãos, o deserto é o lugar das maiores provas, irmãos, e é o lugar também das maiores vitórias. Se você está passando um deserto nesse momento, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer, persevera, irmãos, porque se há uma grande prova, vai vir também uma grande vitória, se você ficar firme no Senhor. Se você compreender, irmãos, que é um Deus que está cuidando da tua vida. E eu vou te dizer mais, o crente, ele já deve estar habituado, porque é no deserto que é o campo de treinamento de Deus. É lá no deserto que Deus nos foge, irmãos. A gente passa pelos desertos, mas a gente sai fortalecido, a gente sai dando testemunho, a gente sai com mais experiência, a gente sai com mais fé. É no deserto, é na batalha, irmãos. Amém? E aí, irmãos, Jesus, em primeiro lugar, a diversidade era o deserto. Em segundo, irmãos, o tempo, Ele passou 40 dias, irmãos. 40 dias no deserto. Tempo também, irmão, da provação, são motivos para nos fazer, às vezes, querer desanimar. Tem pessoas que estão na prova aí já há 2 meses, 3 meses. Tem gente que está com 1 ano, 2 anos na prova, irmãos. No tempo também, irmãos.
E agora vejam bem, queridos e amados irmãos, Jesus estava quantos dias? 40 dias. 40, irmãos, é o número da aprovação. 40 é o número da aprovação. Por quê, pastor? Porque, queridos, foi 40 dias que Noé passou na arca, irmãos, sendo provado. 40 dias foi o tempo que Moisés subiu para o Sinai e passou jejuando também, irmãos. 40, irmãos, foi a caminhada de Elias até o Monte Horebe. E nós sabemos que Elias fez essa caminhada numa grande provação, porque a gente sabe como é que ele estava. Estava desistindo de tudo. Deus o fortaleceu para ele fazer essa caminhada. Mas era uma provação essa caminhada, irmão. 40 anos, irmãos, foi que Israel passou no deserto, irmãos. Sendo provado, irmãos. E 40 dias foi que Jesus passou no deserto também sendo provado. 40, irmãos, é o número da provação. Amém, irmãos? Eu acho que é por isso, irmãos, que quando as empresas contratam as pessoas, né? Qual é o tempo da experiência, hein? 40 dias, 30 dias? 60? É 90, é 3 meses, né? É uma aprovaçãozinha mais longa, né? É uma aprovaçãozinha mais longa. Então, irmãos, às vezes a gente está aí, irmão, passando uma aprovação. Está com 1 mês, 2 meses, né? Irmãos, há um tempo, irmãos. Há um tempo. Durante quantos dias? O tempo todo o diabo usou todas as suas armas para afastar Jesus da sua missão. Jesus não foi tentado dentro do templo, irmãos. Jesus não foi tentado em seu batismo. Mas Jesus foi tentado no deserto, quando ele estava cansado, exausto, com fome. Jesus estava, irmãos, esgotado fisicamente, irmãos. Jesus, irmãos, ele estava ali, irmãos, no aspecto físico, totalmente debilitado. E aí, queridos e amados irmãos, o diabo sempre procura nos atacar quando nós estamos vulneráveis. Quando nós estamos, irmãos, estressados fisicamente e emocionalmente. Os maiores erros, irmãos, de quem está no ministério, é justamente quando a gente está cansado, estressado, esgotado. Quem está no ministério como eu, de pastoral, a gente está sujeito a errar, irmão. Já errei muito. Hoje eu estou mais, aprendendo, o deserto nos faz aprender. Mas às vezes, irmãos, eu errei muito, porque quando eu estava esgotado, fisicamente, estressado, com o ministério, muitos problemas, e às vezes, irmãos, eu falava coisas que não devia, tomava decisões que não era para tomar. Por quê, irmãos? Porque quando você está emocionalmente, fisicamente, espiritualmente esgotado, o diabo também chega, irmãos, para lhe impelir a fazer aquilo que você não deveria fazer, a lhe tentar. E aí, irmãos, é assim que o diabo sempre procura atacar. E é sempre, eu aconselho aqui, meu irmão, minha irmã, nunca tome uma decisão quando você estiver cansado, quando você estiver estressado. Nunca tome uma decisão, irmãos, precipitada, com raiva, porque é nessa hora que o inimigo encosta. Os irmãos se lembram de Esaú? Chegou do campo cansado, com fome. Ei, rapaz, quer trocar aí tua primogenitura? É só o começo que eu me engasgo, viu? Depois que passa a primeira aí. Primogenitura, quer trocar, rapaz? O que tu quer trocar? Rapaz, tem um caldo de guisado aí que só vi uma pessoa fazer um guisado daquele ali com batata, rapaz. Quem foi? Irmã Rosinha, lá no Gereçate. Outra eu não encontrei ainda. Aí, rapaz, e aí, vai trocar ou não vai? Na hora, o cara cansado, com fome, tomou a pior decisão da vida dele. Trocou o que era mais precioso por coisa vã. E aí, queridos e amados irmãos, vejam bem, Jesus, além de todo esse cenário, ele estava na solidão, irmãos. Ele não tinha um amigo para falar,
Um amigo para dar uma força, para fortalecer. E aí, nessas horas também, é que o diabo se aproveita. E é por isso que eu digo para meus irmãos, nunca se afaste do ministério, irmão, da igreja. Quando está cansado, às vezes está passando lutas, pelejas, aí deixa de vir para a casa do Senhor, deixa de conversar com o irmão, deixa de orar. E é nessa hora que o inimigo encosta, irmãos. É nessa hora que ele vem com as suas tentações. No deserto não tinha a palavra de um amigo, uma palavra encorajadora na hora da tentação. Pessoas de Deus, irmãos, ao nosso lado. Jesus estava na solidão. Tinha o Pai, logicamente. Mas ele sai, irmãos, vejam bem, ele sai, irmãos, de um meio de uma multidão que estava lá no batismo e é lançado para o deserto, irmãos. E aí ele também, irmãos, estava com fome porque ele orou e jejuou 40 dias. Ele estava exausto, como eu já falei, e o estômago vazio. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? E os efeitos, irmãos, físicos, provocados por um jejum de 40 dias, irmãos, são indescritíveis para um corpo, irmãos. Passar 40 dias sem comer nada. Bem que o pastor estava precisando passar pelo menos 3, para perder uns quilinhos. Mas o negócio é difícil. O negócio é difícil, viu? 40 dias, irmãos. Eles estavam esgotados. Nesse cenário todinho ainda tinha um complemento, irmãos. Vejam bem, irmãos, no deserto, com fome, na solidão, ainda tinha um complemento. O que, irmãos? Volta lá para o texto, eu não me lembro se é o 13, ele estava com as feras. Ele estava em meio às feras, irmãos. Aquele deserto tinha feras. Mas não eram feras, eram feras mesmo, irmãos. Tinha chacais, tinha, irmãos, lobos, serpentes, sem falar escorpiões. Nesse deserto, irmãos, tinha até leões naquela região, né? Estava com as feras, irmãos. Eu creio que nessa hora, olha, a Bíblia não diz, mas eu vou conjecturar. Viu, irmão Gela? A Bíblia não diz, mas eu vou conjecturar. Eu creio que nessa hora aí, o diabo também trabalhou em Jesus a questão emocional do medo. Já pensou no deserto, de madrugada, no gelo, e você vendo os lobos ruivando? Com certeza o diabo também quis trabalhar nessa área da questão do medo. Então, queridos, foi todo esse cenário que Jesus passou, mas ele o quê? Venceu. Ele venceu, meus irmãos. Mas por que foi que ele venceu, irmão? Por que ele venceu, pastor? Qual foi a vitória de Jesus sobre a tentação, irmãos? Ele venceu, meus queridos, em primeiro lugar, por causa do seu caráter santo. Em primeiro lugar, ele venceu por causa do caráter santo dele. Porque ele temia a Deus, cria na provisão de Deus, porque ele sabia que o momento da prova começa, mas termina. Porque ele sabia, meus irmãos, que aquele que serve a Deus em sinceridade e verdade, ele pode passar tentação, provação, mas vai chegar o dia que Deus vai intervir e vai dar a vitória. Em primeiro lugar, por causa do seu caráter santo. Em segundo lugar, irmãos, ele venceu a tentação por causa de uma resolução de resistir. Ele resistiu todas as tentações de Satanás. A palavra de Deus nos ensina isso em Tiago 4,7, irmãos. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. É resistir, irmãos. E em terceiro lugar, irmãos, ele venceu a tentação porque conhecia a palavra de Deus. Ele resistiu, ele era santificado, ele temia Deus e ele resistiu o diabo pela palavra de Deus. Se nós vivermos isso que Jesus viveu, buscarmos uma vida santificada, um temor a Deus, se nós buscarmos, irmãos,
resistir o inimigo, irmãos, e estarmos cheios da palavra de Deus para poder rebatermos as tentações de Satanás, irmãos, nós vamos vencer todas as provações, todas as tentações, nós vamos, irmãos, verdadeiramente vencer tudo aquilo que o diabo quer, que é nos afastar de Deus. Então, irmãos, para concluir, que fique bem firmado na sua memória. Ele tem que esperar tempos de prova, irmãos. Nós não viemos aqui, não sei quem foi que falou isso aqui recente, rapaz. Foi o presbítero Ednardo. Ele falou, né, presbítero Ednardo? Nós não viemos aqui para fazer um piquenique, né? Não. Nós estamos aqui, irmãos, num campo de batalha. Então todos nós vamos passar provações. Todo cristão deve estar atento, irmãos, aos diversos modos, irmãos, de Satanás, métodos e modos dele agir de Satanás. Nós devemos estar atentos, porque, irmãos, ele tentou Jesus durante 40 dias e 40 noites, lá no deserto, foi vencido por Jesus, mas depois ele tentou Jesus em outras maneiras, ele voltou, o bicho é tinhoso. Todo cristão deve ter cautela acerca da perseverança do inimigo. Porque a gente vence uma batalha aqui, mas ele volta, irmão, de novo. A gente vence outra ali e ele tenta de novo. Até o glorioso dia que Jesus voltar, ele vai estar tentando contra a igreja do Senhor Jesus. Mas é porque ele sabe, irmãos, que a igreja do Senhor Jesus, ela é vitoriosa, irmãos. Ela é vitoriosa. Todo cristão, tem cristão aqui esta noite, irmão? Eu estou achando os cristãos tão calados. Então eu vou mudar aqui o meu linguajar. Tem crente aqui esta noite, irmão? Amém. E o socorro dele na hora da tentação. Está sendo tentado, irmãos, em desistir? É Jesus, irmãos. É Jesus. Todo cristão precisa compreender que Deus não nos permite, irmãos, a gente ser provado, tentado, além da nossa capacidade. Ai, está pesado, Senhor, essa prova está pesado. Mas Ele está te dando porque você aguenta. Se você não aguentasse, Ele não daria. Tem uma coisa, irmãos, que eu sempre gosto de falar, geralmente quando eu faço visita, pessoas estão passando lutas de enfermidades, eu sempre gosto de dizer para as pessoas, que Deus só dá grandes provas para aqueles que são grandes guerreiros, irmãos. Deus só dá grandes provas para quem é grande guerreiro. Ele não dá além daquilo que a gente possa suportar, irmãos. E para concluir, irmãos, todo cristão deve entender que Cristo venceu para nos dar o exemplo. E se Ele venceu, nós vamos vencer também, irmãos. Nós vamos vencer também. Todas as lutas, todas as provações, porque o Senhor está conosco, meus queridos e amados irmãos. Somente os que creem fiquem em pé esta noite, glorificando ao Senhor Jesus.